A paz do Senhor Jesus Cristo. O tema do estudo bíblico de hoje é a respeito do perfume de Cristo. Então vemos essa figura em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 16. E diz assim: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Sobre esse tema, vou fazer leitura no comentário bíblico expositivo do Hernandes Dias Lopes. Impacto inesquecível. O apóstolo Paulo escreve, e aqui a referência, a citação, e após isso, continua. Paulo trata do inesquecível impacto do cristão na vida das pessoas ao seu redor. O cristão é o bom perfume de Cristo. Ele exala aroma de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Simon Kistemaker diz que os desfiles romanos de vitória eram tanto religiosos como políticos, pois o general conquistador conduzia seus cativos ao templo de Júpiter, onde sacrifícios eram oferecidos. Destacamos alguns pontos importantes nesse texto. Em primeiro lugar, o pregador espalha a fragrância do conhecimento de Deus. Paulo usa a palavra grega osmé, fragrância, aroma agradável. Era costumeiro nas procissões triunfais se fazer acompanhar por aromas agradáveis de queima de plantas aromáticas nas ruas. Paulo usa essa metáfora para dizer que Deus manifesta por nosso intermédio, pela pregação do Evangelho, a fragrância do seu conhecimento. Deus é conhecido pelas suas obras e pela sua graça. Ele mesmo se revelou na criação, na sua palavra e em seu Filho. Quando pregamos o Evangelho, espalhamos a fragrância do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus vem pela pregação do Evangelho. Em segundo lugar, o pregador é o bom perfume de Cristo, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Há três coisas a destacar nesse versículo. 1. A identificação do perfume. O perfume aqui não é uma substância, mas uma pessoa. Nós somos o bom perfume de Cristo. O pregador, ao proclamar o Evangelho, espalha a fragrância do conhecimento de Deus. Nesse sentido, os pregadores são o próprio perfume. Então, os pregadores são o próprio perfume. 2. A conceituação do perfume. Não somos apenas perfume de Cristo, mas o bom perfume de Cristo. Não somos um perfume qualquer, mas o bom perfume. Um bom perfume tem 4 características. O bom perfume é precioso. Ele é feito das melhores essências, portanto, é muito valioso. Somos preciosos para Deus, somos a menina dos seus olhos. 2. O bom perfume influencia sem alarde. O perfume não grita, ele penetra. Ele não fala, mas se impõe. O bom perfume não consegue se ocultar. O perfume existe para ser espalhado. Quando Maria, irmã de Lázaro, quebrou o vaso de alabastro com o perfume de nardo puro e o derramou sobre os pés de Jesus para ungí-lo, toda a casa encheu-se com perfume. O bom perfume atrai as pessoas, ele é embriagador e envolvente. O bom perfume torna o ambiente mais agradável. É agradável aspirar o perfume inebriante do campo e dos jardins engrinaldados de flores. É agradabilíssimo sentir o aroma de um bom perfume. Assim somos nós, povo de Deus, somos o bom perfume de Cristo. O efeito do perfume. Colin Kruse diz que Paulo estende mais a metáfora e escreve as duas possíveis reações à pregação do Evangelho, ao acrescentar as palavras, tanto nos que são salvos como nos que se perdem.
O cheiro de incenso queimado perante os deuses numa procissão triunfal romana teria conotações diferentes para pessoas diferentes. Para o general vitorioso e seus soldados, bem como para as multidões que aplaudiam dando as boas-vindas, o perfume estaria associado à alegria da vitória. Contudo, para os prisioneiros de guerra, tal perfume só poderia estar associado à fatalidade da escravidão ou morte que os aguardava. De modo semelhante, a pregação do evangelho seria aroma de vida para os que creem, mas cheiro de morte para os que se recusam a obedecer. Somos perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. O cristão nunca é uma pessoa neutra. Isso porque ele proclama o evangelho, que sempre exige um veredito. Ao espalharmos, pela pregação, a fragrância do conhecimento de Deus, essa mensagem inevitavelmente exigirá uma resposta do homem. Então, aqui está dizendo que a pregação do evangelho exige, por parte do ouvinte, uma resposta. A recusa em crer ou aceitação do evangelho. E se ficar neutro, ficar indiferente, também é como se não estivesse aceitando o evangelho. Como vai estar sendo exposto mais adiante. Aqueles que ouvem e creem são salvos, aqueles que ouvem e rejeitam se perdem. Frank Carver diz que o mesmo ato de salvação que destruiu a morte para os salvos tornou a morte irrevogável para aqueles que se perdem. Efeitos opostos seguem a mesma causa. O mesmo evangelho que abençoa uns condena outros. O evangelho tem esta peculiaridade, ele toca as profundezas da natureza humana e atinge mais do que qualquer outra coisa. Em terceiro lugar, o pregador é agente de vida ou de morte. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? O evangelho sempre exige do homem uma decisão. Ninguém pode ficar neutro em relação ao evangelho. O homem é escravo da sua liberdade. Ele está obrigado a tomar uma decisão. Até os indecisos tomam a sua decisão, pois a indecisão é a decisão de não decidir, e quem não se decide por Cristo decide-se contra ele. Jesus mesmo disse: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Você é comparado a um indivíduo que está dentro de um bote rio abaixo, à beira de um imenso abismo. Você não pode deixar de tomar uma decisão. Você pode decidir ignorar o problema. Pode decidir remar até a margem e livrar-se da morte, ou pode ficar dentro do bote e ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode fazer: deixar de tomar uma decisão. Há aqui dois efeitos claros e solenes. Para os que rejeitam o evangelho, somos cheiro de morte para a morte. O mesmo evangelho que salva o arrependido condena o impenitente. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. 2. Para os que aceitam o evangelho, somos aroma de vida para a vida. O mesmo aroma que simboliza morte para uns representa vida para outros. A mesma mensagem que sentencia de morte os rebeldes promete perdão e vida aos arrependidos e contritos. O mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. O mesmo mar que foi caminho da libertação dos hebreus foi o lugar da morte dos egípcios. Então, a pregação do evangelho tem como efeito a vida para os arrependidos, para os que aceitam o evangelho, e um efeito de morte para aqueles que rejeitam o evangelho. Aroma de vida para a vida e cheiro de morte para a morte, para os que se perdem. Agora, no livro de Cantares, no capítulo 7, no versículo 13, tem uma passagem a respeito do perfume. E diz assim: as mandrágoras exalam o seu perfume, e às nossas portas há todo o gênero de excelentes frutos, novos e velhos. Ó amado meu, eu os guardei para ti.
Gostaria de chamar a atenção para isso que está em destaque: o perfume e os frutos, novos e velhos. Lá em Mateus capítulo 13, no versículo 52, em Mateus capítulo 13, versículo 52, diz assim: E ele disse-lhes: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, isso aqui faz referência à verdade do Antigo Testamento, da Antiga Aliança e no Antigo Testamento, e na Nova Aliança, coisas novas e velhas. Sendo que lá em Cantares já apresentava o perfume e os frutos novos e velhos. E o perfume simboliza o conhecimento de Deus pela pregação do Evangelho. E aqui, o Senhor Jesus Cristo está dizendo aos discípulos sobre isso, né? Todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, o bom perfume de Cristo são aqueles que pregam o Evangelho, e são eles, através deles, que o conhecimento de Deus, a anunciação do Evangelho é espalhado, o bom perfume de Cristo é espalhado pelo conhecimento da palavra de Deus, pela pregação do Evangelho, e sendo um cheiro de vida para os que estão sendo salvos e cheiro de morte para os que estão se perdendo. E Deus nos convida à vida eterna em Cristo Jesus, a nos arrependermos, crer no Evangelho e sermos salvos em Cristo Jesus, e sermos o bom perfume de Cristo.